Vamos lá. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Sobre os argumentos dele, da tradição oral. Tá vendo? A palavra de Deus não é necessariamente o livro. É óbvio que a gente concorda. Sabe? A palavra de Deus é Deus, uai. Mas como que a gente sabe o que Deus falou? Onde está a palavra de Deus? O texto bíblico registrado não é a fonte mais segura sobre isso? Depende. Resta saber quem foi que confirmou que essa fonte é segura. Se a Sagrada Escritura fosse uma fonte por si mesma tão segura a ponto de não nos levar ao erro, então por que o protestantismo, que coloca a Sagrada Escritura, e na verdade é o que eles dizem, porque na verdade não é a Sagrada Escritura que é colocada, é a opinião particular que cada protestante cria sobre a Sagrada Escritura, se a só a Escritura fosse um fator realmente confiável, nós não teríamos 30 mil seitas protestantes, nós não teríamos ressurreição de velhas heresias. Por exemplo, quando eu participo de certos debates com os protestantes, nós percebemos heresias antiquíssimas da era cristã que eles ressuscitam assim do nada. Arianismo, nestorianismo, sabelianismo, eles não sabem o que é trindade, eles não sabem nada. Então, na verdade, é uma torre de Babel. Mas vamos lá, vamos ver o besteirão. Vamos lá então. Então, para católicos, a escritura é incompleta e precisa de tradição oral. É claro que isso também é sempre contraditório, porque você lê no dogma e fala, não, o cânon está fechado. Mas, ao mesmo tempo, precisa da tradição oral também. Ué, se a tradição oral embasou a escritura, nós podemos dizer o seguinte: a escritura tem elementos chaves da fé cristã, mas sim, a Sagrada Escritura por si mesma não explica muita coisa. Isso é um fato. Se explicasse muita coisa, como você está falando, Sr. Mocelino, então me diga, por que vocês se contradizem em nome da Bíblia? Vocês se contradizem em nome da Bíblia por uma razão muito simples. Vocês não têm nenhum princípio orientador para interpretar a Sagrada Escritura, a não ser a conclusão particular que vocês tiram da sua Escritura. É simples. É evidente que a própria Escritura não diz que ela é a única fonte de fé, não diz nem mesmo que ela é a maior fonte de fé. Não diz isso. A Sagrada Escritura fala, evidentemente, da própria Escritura, e aqui nós temos outro problema, porque quem define o que é a Escritura? Não está na Escritura, está na tradição oral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a igreja. A autoridade da igreja está na Escritura. A igreja escreve a Bíblia, a igreja determina tal coisa, a igreja tem o poder de ligar e desligar, é a coluna e fundamento da verdade. Né? A igreja é um único corpo, um único espírito, mesma fé, um único batismo e assim sucessivamente. E isso porque os apóstolos têm autoridade para falar em nome de Cristo. A tradição que vos transmiti por oralidade ou escritura, ou seja, por escrita e oralidade. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Sede meus imitadores, assim diz o apóstolo. E muitas outras situações. Então vejam que o conceito de autoridade de fé não está restrita a um livro. Ela é um conceito mais abrangente. Não é que a escritura seja insuficiente. É que a escritura está situada dentro de um contexto mais amplo. E que ela, de fato, sim, precisa de uma complementação. Isso é a verdade da obviedade. Sob pena de a gente cair no subjetivismo e no relativismo protestante, que é bastante visível. Vamos lá. E segundo a tradição, a Igreja Católica, a tradição oral, ela é a palavra de Deus. Do mesmo jeito que nós consideramos que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é um livro único, separado de tudo mais. Quando a gente fala Charles Spurgeon estava inspirado, não é inspirado do jeito que Paulo estava quando escreveu a Bíblia. Agora, a Igreja Católica acredita que a mesma inspiração única dada aos autores bíblicos também está presente na tradição. E na tradição oral. A tradição, então, abraça algumas coisas, né? Os concílios e tal, mas também a tradição oral. Tá, e o que seria a tradição oral? Aquilo que foi transmitido boca a boca pelos apóstolos e chega até nós, através de sucessão apostólica, na pessoa do Papa, que seria o legítimo sucessor de Pedro. Não é somente o Papa, são os bispos em comunhão com o Papa. Não é somente o Papa sozinho. Esse pessoal acha que o Papa é uma espécie de autocrata que acorda meio totalitário e começa a fabricar dogmas a granel. Isso fica para protestante. Protestante tem esse tipo de mania. Você vê um doido aí que pegou uma Bíblia e começou a achar que tem uma inspiração, o Espírito Santo me revelou aí, cria uma igreja do nada, criam dogmas do nada e assim sucessivamente. Não é assim que funciona. O Papa tem o peso da tradição, ele tem o peso de todo um ensinamento pelo qual ele tem que resguardar. É isso que nós temos que entender. O Papa não é um autocrata que ele decide qualquer coisa conforme convém. Ele está obrigado, como também
o próprio poder episcopal está obrigado à defesa da fé que, de fato, esse episcopado herda. O episcopado herda uma missão e um depositum fidei, ou seja, o depósito da fé. Eles não são pessoas que criam a partir do nada conjecturas dogmáticas. Os dogmas de fé são fundamentados, inspirados, não somente aquilo que foi escrito, como também aquilo que foi ensinado oralmente. E claro que é ensinado oralmente, não é somente um livrinho que está parado ali. Esse livro precisa ser transmitido, precisa ser explicado, precisa ser estudado, precisa ser debatido e assim sucessivamente. E não somente o livro, porque a igreja cristã não é somente uma igreja de um livro, ela é um organismo vivo, ela tem práticas. Por exemplo, a Eucaristia não é um escrito da Bíblia. A Eucaristia é uma prática de Nosso Senhor que foi dada pela igreja e que, por conta dessa prática, ela foi retratada em parte na Escritura. Vamos lá. Acredita a Igreja Católica. A Bíblia, então, é uma verdadeira pedra no sapato da Igreja Católica. Como é que a Bíblia pode ser uma pedra no sapato da igreja se nós demos a Bíblia a idiotas como você? Não é a Bíblia que é a pedra no sapato da igreja. São as trocentas interpretações protestantes que não se entendem porra nenhuma e que, portanto, nós temos que aguentar paspalhos com você que se acham mais autorizados e infalíveis do que o Papa e do que os concílios ecumênicos e, inclusive, a sucessão apostólica. Mas vamos lá. Não por acaso, a Igreja Católica chegou a proibir a sua leitura, como eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, e esse vídeo já mostra que a infalibilidade papal está errada, porque um Papa falou A, outro Papa falou B. Oh meu Deus do céu, ele não sabe o que é infalibilidade papal. Ele acha que qualquer coisa que o Papa fale é infalível. Se, por exemplo, o Papa Francisco disser que o Papa é argentino e Deus é brasileiro, e todo mundo vê que é uma piada, então logo aquilo ali tem valor de infalibilidade, segundo ele. É o seguinte, ó, o Papa fala assim, o Papa é argentino, pero Deus é brasileiro. Quer dizer, ele vai dizer assim, se Deus é brasileiro, isso é infalível. Essa é a lógica dele. Ai, Mocelinho, deixa eu te dar um conselho. Eu sei que você não vai perder tempo vendo esse vídeo, porque você é muito presunçoso. Dá pra perceber que você é muito arrogante. Mas faz o seguinte, vá ler os documentos da igreja e vai entender o que é infidelidade papal. Não é essa caricatura que você faz dela. A coisa é muito mais sofisticada do que a sua inteligência de mosquito da dengue, tá bom? Isso ex cátedra, sobre fé e moral. Um Papa proibiu a leitura da Bíblia. Outro Papa falou, que legal, vamos ler. Isso não tem nada a ver com ex cátedra. Orientar se o fiel pode ou não ler a Bíblia, ou como ler a Bíblia, isso, na verdade, diz respeito à pastoralidade. Não tem nada a ver com fé e moral. Fé moral é outra coisa. Fé moral diz respeito a dogmas de fé, a certos princípios atemporais, eternos e que são imutáveis. É isso que nós temos que entender. Quando existe a decretação da infalibilidade papal, nós temos que entender que é uma declaração solene, tá? Que implica um munus de ensinar e que seja direcionado à Igreja Universal, né? No sentido de um dogma. É um munus de ensinar que tem aspectos dogmáticos. Por exemplo, se a Igreja assina uma concordata com algum país, isso não tem valor de fé e moral, de infalibilidade. Isso não é uma questão de dogmática, não é uma questão de doutrina, tá? É uma questão eminentemente política. Orientação pastoral também pode ser modificada. Por exemplo, a igreja proibiu a leitura na mão de certos hereges. Por quê? Porque esses hereges ameaçavam a unidade cristã. E veja que isso não é um problema da Igreja Católica, é um problema da época apostólica. Pedro, inclusive, dizia: tem muita gente aí que está levando vocês à perdição, porque interpretam de uma forma muito porca as cartas de Paulo, que são difíceis de compreender. Então, vejam que esse problema que a igreja passa de observar pessoas que têm uma leitura enviesada, uma leitura porca, uma leitura completamente horripilante da doutrina e também da Sagrada Escritura, esse problema também havia com os apóstolos. E os apóstolos advertiam e até mesmo proibiam o convívio com essas pessoas. Eles disseram, não se meta com essa pessoa não presta. Essa pessoa aí quer fazer polemicazinha vazia. É um mocelinho enchendo teu saco ali. Cuidado, hein? Cuidado com o mocelinho ali, entendeu? É isso. Então não tem nada a ver. O fato da igreja dizer que uma leitura errada da Bíblia tem que ser proibida,
Mas ao mesmo tempo, a igreja dizer que a leitura certa da Bíblia tem que ser incentivada, porque é isso que acontece. Por exemplo, nós temos textos da Igreja Católica que falam, olha, a leitura da Bíblia é uma leitura saudável quando está condizente com aquilo que sempre foi ensinado desde sempre pela igreja. Isso aí não é problema para a igreja. O mal é o caso daquele pedreiro que apareceu no Fantástico, que leu, acho que o livro de... Agora eu não me lembro qual foi o livro. Ele leu um livro do Antigo Testamento e começou a ter a conclusão de que ele devia dormir com uma fiel que era casada, ou seja, cometer adultério. E ele lá pediu ajuda do Espírito Santo e levou a mulher para a cama. Por que, eu pergunto aqui para você, por que a igreja deveria permitir isso? Por quê? Se você acha que deve permitir em nome da liberdade de interpretação, você é um liberal, você não é um cristão. Você não está preocupado com a fé. Você não está preocupado com a questão da preservação da ortodoxia. Você está preocupado apenas com a liberdade como um fim em si mesmo. Só que a igreja não acredita na liberdade como um fim em si mesmo. A igreja acredita sim que existem verdades que devem ser defendidas, inclusive protegidas contra o erro e contra a mentira. É simples assim. Isso já anula, só esse exemplo, só esse já é o suficiente para anular a ideia da infalibilidade papal. Esse cara não sabe o que é infalibilidade papal. Ah, entendi. Quando o Papa diz, olha, cuidado com aqueles hereges, não deixe aqueles hereges lerem a Bíblia para ficar adulterando a Bíblia. Não, isso aí é questão de dogma de fé e moral. Isso não tem nada a ver, cara. Tá falando merda, hein? Por que não te caias, meu? Vamos lá. Agora, se a Bíblia está certa, a Igreja Católica ela está completamente errada. Aqui nós temos um falso dilema. Por que a Bíblia estaria necessariamente certa e a Igreja errada, se a Bíblia que conhecemos foi dada pela Igreja? Se a Bíblia é consequência da Igreja? Sim. Você está me ouvindo agora? A Igreja é a causa da Bíblia. Alguém vai me refutar assim. Ah, mas o Antigo Testamento foi escrito pelos judeus. É verdade. Eu te pergunto, e a igreja era o que, meu filho? A igreja era hindu? A igreja era muçulmana? A igreja era árabe? Era chinesa? Ou ela era judia também? Porque o Antigo Testamento prenuncia o Cristo. E a igreja é herdeira do Antigo Testamento. E a forma como você compreende o Antigo Testamento foi dada pela igreja, não foi pelos judeus. Vai lá ler o que os judeus pensam do Antigo Testamento. Não é a mesma coisa que nós pensamos. Aliás, nem o cano deles é parecido com o nosso. Já começa por aí. Então, o que a Igreja Católica faz? Ela reconhece a Bíblia como um livro inspirado por Deus, mas inventa a mentira de que a igreja é maior e anterior à Bíblia. Onde é que está a mentira nisso? Por exemplo, vamos pegar o Novo Testamento. O que surgiu primeiro? O Novo Testamento ou a igreja? Foi a igreja. A igreja surgiu primeiro e essa igreja começou a escrever o Novo Testamento. Através do quem? Dos seus apóstolos, dos seus discípulos, no caso Lucas, Marcos e assim sucessivamente. Então como é que é mentira, idiota? Como é mentira? O único mentiroso aqui é você. Porque primeiro, você confunde Bíblia com o Antigo Testamento. Já começa o erro aí. Porque a Bíblia, como nós conhecemos, é Antigo Testamento e Novo Testamento. Na verdade, na época apostólica não havia um conceito chamado Bíblia. Porque não havia ainda uma definição formal canônica. Os textos ainda estavam se formando até o final do século I. Então a gente não tinha necessariamente uma coisa chamada Bíblia. Nós tínhamos um conjunto de textos esparsos, tanto no Antigo Testamento e os outros textos que foram produzidos a posteriori. Então, sim, a igreja veio antes do Novo Testamento. E eu poderia até ser ousado em dizer que se a Bíblia é a conclusão final do conjunto desses livros que remontam de Gênesis a Apocalipse e que foram reunidos num único livro, então podemos dizer também que a Bíblia é produto da igreja e que a igreja precede a Bíblia. Mesmo que os textos do Antigo Testamento sejam produzidos antes da igreja. Porque quem define a posteriori quais textos são inspirados é a igreja. Quem é que junta isso ao Novo Testamento? A igreja. Quem é que afirma claramente que o Antigo Testamento é uma prenunciação do Novo Testamento e da manifestação do Verbo encarnado? A igreja. Porque se nós baseássemos somente na Bíblia, entre aspas, e aqui nós temos que ter uma controvérsia canônica, porque, no caso, o Antigo Testamento para os judeus, a Taná seria o que a gente chamaria de Bíblia hebraica, né? Ou Veritas hebraica, como já chamava Jerônimo, tá?
O fato em si é que eles também têm uma Bíblia. Se é que podemos dizer assim, uma Bíblia incompleta, porque não tem o Novo Testamento, mas eles têm uma parte dela. E dentro dessa parte dela, eles não veem a manifestação de Nosso Senhor e não reconhecem os evangelhos. Então, o texto em si mesmo não pode ser uma afirmação da messianidade de Cristo se não houver a manifestação da própria igreja. E se não houvesse a autoridade da igreja, nós não teríamos a Bíblia. Vamos lá. E de que, portanto, a igreja tem superioridade em relação a ela, e ela seria a única legítima, que legitimamente teria a capacidade e a autoridade para interpretar o texto bíblico. Não somente ela tem capacidade de interpretar, como ela de fato escreveu parte do texto bíblico. Ela definiu o Antigo Testamento, ela orientou a forma como devemos compreender o Antigo Testamento e, inclusive, uniu ao Novo Testamento. Isso é a obviedade da verdade. Olha, eu tenho certeza que protestante honesto, que não é o caso do Mocelin, vai reconhecer tudo isso que eu estou falando, lendo autores protestantes que falam sobre o cano bíblico. Não estou dizendo esses apologetas de fancaria horrorosos, não. Estou falando estudiosos. Eles vão dizer a mesma coisa. Primeiro, o Antigo Testamento, tal como nós conhecemos, ele foi definido formalmente pela igreja. Então, se temos uma Bíblia do Antigo Testamento, é segundo a ótica da igreja. Então, a igreja também nos deu o Antigo Testamento em algum ponto. O outro aspecto é a Bíblia no seu conjunto, junto com o chamado Novo Testamento. Então, nós temos a Bíblia na sua completude canônica, é porque a igreja nos deu a Bíblia. E a Bíblia está sujeita à autoridade da igreja por razões óbvias. Razões muito óbvias. Porque a Bíblia, como nós entendemos, é também ensino da igreja, junto com inúmeros outros entendimentos que também acompanham a Sagrada Escritura. E que podemos chamar não somente a questão da tradição oral, mas além da tradição oral, o magistério, ou seja, o ensino do magister, o ensino dos bispos em comunhão com o Papa. Se hoje você tem uma Bíblia prontinha e acabada da Sociedade Bíblica do Brasil, senhor Mocelin, agradeça a esse magistério dos bispos que você diz que são aberrantes e que a igreja é uma aberração, não presta, blá blá blá, essas baboseiras todas. Vamos lá. De modo que funciona assim, você lê o texto é claro, 2 mais 2 dá 4, mas como o Papa é infalível e ele está falando que 2 mais 2 dá 5, não tem purgatório na Bíblia, está muito claro. Mocelin, me diga uma coisa, por que você é uma pessoa tão estúpida a ponto de ficar criando um espantalho idiota sobre o Papa? Dá para perceber claramente que você não tem resposta para essa questão. Você não tem domínio conceitual do que você está atacando. A única coisa que você faz é uma caricatura. Olha, o Papa falou isso porque aquela história é antibíblico. E porque eu acho que é antibíblico. Primeiramente, a Bíblia não é tão matemática como você está colocando. A Bíblia não é tão clara em várias questões. A Bíblia tem uma contextualização histórica muito complexa para você achar que tudo é óbvio demais para ser lido. Isso é uma coisa completamente ridícula o que você está falando. Coisa completamente ridícula. Isso mostra o seu alto grau de simplificação das coisas. E essa simplificação é que perverte a compreensão própria do texto bíblico. O texto bíblico, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, é muito complexo. Essa banalidade que você faz transformando a Bíblia no livrinho de autoajuda mostra o nível de vulgaridade teológica que você representa. E você acha realmente que os papas inventam coisas. A coisa não funciona dessa maneira. É subestimar a inteligência de uma instituição de 2000 anos. Uma instituição que teve Santo Tomás, uma instituição que teve Santo Agostinho, uma instituição que teve Santo Anselmo, uma instituição que teve santos místicos como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Claro que você não conhece nenhum desses nomes, porque você é um idiota. Mas eu digo, a Igreja Católica não é esse espantalho que você cria para os seus fiéis. Essa caricatura horrorosa, ridícula. A Igreja Católica fundamentou toda uma civilização que nós chamamos do Ocidente, com todas as decadências que hoje essa civilização representa. Mas muita coisa, as coisas mais comezinhas e mais óbvias que vivenciamos hoje, em algum ponto se deve à Igreja Católica. Em algum ponto. Da arte, da pintura, da ciência, das universidades, da educação, da cultura, tudo, literatura. A abrangência da igreja é totalizante no mundo ocidental, e eu digo até na humanidade. Raramente uma instituição teve uma influência tão avassaladora na civilização mundial. A começar, inclusive,
pelo calendário. Nós estamos no ano 2025 depois de Cristo. Quem estabeleceu o calendário? Foi a igreja. Coisas básicas. Aí você acha que o Papa é o anticristo. Ah, vá tomar banho, cara. Você é muito burro. O homem basta morrer, depois disso vem o juízo, muito claro isso. Mas não, o ladrão na cruz, ele morre e ele nem batizado foi e ele vai direto para o céu, no paraíso com Jesus. Mas não interessa, você não sabe ler, quem é infalível é o Papa. Então, assim, é um absurdo. Não. Absurdo é você simplificar a Sagrada Escritura, pegando trechos que te convêm e você tirando raciocínios tortuosos em situações que, dentro do seu conjunto, são mais complexas. E isso sem prejuízo do fato de que, sim, existe uma tradição viva e existe um organismo vivo chamado Igreja, em que há ensinos que não estão suficientemente claros na Escritura. Essa simplificação, Mocelli, é vagabunda. É muito vagabunda. E isso porque você chama o padre Paulo Ricardo de mentiroso. O único mentiroso, palhaço aqui é você. Você é um palhaço, cara. Essa simplificação vagabunda mostra o quanto a apologética protestante de internet é uma coisa banal, uma coisa ralé, uma coisa vulgar. É sério, eu fico emputecido. Desculpa eu falando das pessoas grosseiras, mas é pra você ficar puto de tanta bobagem que é dita. Esse homem tem 637 mil inscritos. Um bando de palhaços que leva a sério esse energúmeno. E depois ele diz que o padre Paulo Ricardo, que tem uma erudição, uma cultura muito maior do que esse imbecil, é chamado de mentiroso. Claro, não é que ele seja mentiroso, Mocelli, é que você é uma pessoa burra. Vamos lá. É um absurdo. Você tem que negar a razão, furar os seus olhos para ser católico. Tá, negar a razão. Que razão há em 30 mil centros protestantes? Que razão há para concluir que o Mocelin está mais certo do que o Papa? Qual é a razão objetiva que eu posso trazer disso? É ler a Escritura? É só ler a Escritura? Tá, e se eu ler a Escritura e tirar uma conclusão totalmente diferente do Mocelin? Quem é que define o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto? Fica nisso. Então, quando você lê no texto, todos pecaram? A Igreja Católica fala que Maria não pecou. Como a Igreja veio antes e tem a tradição oral, então logo confie no que o Papa está dizendo. Vamos analisar essa coisa. Primeiramente, a questão da Imaculada Conceição de Maria não é uma questão papal, é uma questão que está no debate da Igreja. Ora, quando Paulo de Tarso fala que todos pecaram, ele está falando de uma condição generalizada do ser humano, pela qual a própria Virgem Maria estaria envolvida se não houvesse o milagre de ela ser plena de graça. Em Hebreus também, Paulo de Tarso diz que, como ele mesmo citou, haveremos de morrer só uma única vez e depois o juízo. E eu pergunto, e aquelas pessoas que morreram duas vezes? Como aquelas que Cristo ressuscitou, no caso Lázaro. Lázaro provavelmente morreu duas vezes. Quem ressuscitou morreu duas vezes. Então isso, teoricamente, quebraria o paradigma de Hebreus. Mas é evidente que São Paulo está falando da condição natural da humanidade. Ou seja, a condição natural da humanidade é morrer uma única vez. E depois o juízo. Da mesma forma que todas as pessoas herdam o pecado original. Só que no caso de Maria, existe uma particularidade que difere de outros seres humanos, que é o fato de que ela foi concebida sem pecado por um milagre e por uma disposição divina que quebra as regras, tanto da natureza, como também quebra as regras da herança do pecado original. É essa a questão que a Igreja explica e que o entendimento dos primeiros cristãos era esse, de que Maria, para gerar o Salvador, ela não poderia ser pecadora. E por que ela não poderia ser pecadora? Porque Jesus Cristo herda a carnalidade de Maria. Ele tem a carne de Maria, porque ele é filho de Maria. Ele não somente é filho carnal de Maria, como também ele sendo filho carnal também, ele também é um filho divino. Uma vez que ele tem a natureza divina junto com essa natureza humana, na mesma pessoa. E isso sem prejuízo de outras questões que, se por um lado Jesus Cristo é profetizado no Antigo Testamento, a Virgem Santíssima também é profetizada. E uma das questões que nós encontramos no Antigo Testamento que prefigura a Virgem Maria é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era tão sagrada, mas tão sagrada que se alguém tocasse nela morria, sem autorização de Deus. E o que é
a Virgem Maria, senão aquela que tem Deus no ventre, tal como a Arca da Aliança tinha a presença de Deus entre o povo judeu. Muitas pessoas vão dizer, que coisa absurda. Não, existem versículos que mostram isso. Existem inúmeras configurações que nós podemos encontrar, por exemplo, no capítulo 1 de Lucas, que nós encontramos no Antigo Testamento e que prefiguram realmente a arca. Nós temos também certos elementos de Apocalipse que prefiguram a Arca da Aliança, que é a própria Virgem Maria. Isso é muito bem documentado. Claro que a gente poderia fazer um vídeo falando sobre essas assimilações, ou, por exemplo, a inimizade da mulher com a serpente. Eu te porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Então, quer dizer, a Virgem Maria já é prefigurada no capítulo de Gênesis. Alguém vai dizer assim, não, mas a descendência da mulher é o Cristo. Mas só que a mulher também é citada em Apocalipse. Você tem a luta entre a mulher e o dragão. A mulher também prefigura uma figura profética. Ela também é citada em Isaías, ela é citada em várias menções bíblicas. Então Maria tem sim um propósito muito distinto, que não é essa banalidade protestante. Quando observamos uma tradução que é muito ruim dos protestantes, quando falo salve Maria agraciada, veja que esse termo agraciada é no sentido de rebaixar Maria no âmbito da santidade. Só que no original grego, keharitomene, né? Salve, plena de graça, ou como é traduzido no latim, gracia plena. Na verdade é o seguinte, é que Maria é tão bebida pela graça, mas tão bebida pela graça, que ela está purificada pela graça. Esse é o entendimento de keharitomene, tá? E vejam que essa pureza de Maria não é uma coisa exclusiva dela. É uma graça que Deus dá a ela. De tal forma que ela se distingue daquela descrição de Paulo de que todos pecaram. Porque quando ele fala todos os pecaram, estão destituídos da glória de Deus, ele está falando de o quê? Da condição do homem como um todo. E veja que a Bíblia ela é cheia dessas hipérboles. Ela é cheia dessas afirmações, dessas máximas que são bastante severas, são bastante duras, que é típica do hebreu do mundo antigo. Só que essa generalização pode ter exceções. Da mesma forma que haveria erro de morrer uma única vez, mas Cristo, por um milagre, fez alguma exceção, o mesmo se pode dizer da Virgem Maria, que é plena de graça, que é bem-aventurada entre as nações, que a sua alma foi engrandecida no Senhor. Vamos lá, vamos observar. Olha, Paulo aqui, ele disse que todos pecaram, não é? Ok, todos pecaram. É muito simplinho assim, sabe? Eu vou pegar a Bíblia, a briba como se fosse um livrinho de autoajuda, e eu vou tirar minha conclusão a partir do nada. É essa a lógica idiota, vamos lá. Mas eu sou o Papa e eu tenho a tradição oral, boca a boca. E na tradição oral, Maria não pecou. Sim, tradição oral diz, Maria não pecou. Veja que isso aqui, nós temos até uma controvérsia com os ortodoxos, porque os ortodoxos não têm uma afirmação muito clara disso. Tá? Existem ortodoxos propensos a aceitar a Imaculada Concepção de Maria, e existem ortodoxos propensos a afirmar que Maria nasceu em pecado, porém ela foi purificada pelo Espírito Santo e, portanto, ela acabou se tornando totalmente pura para conceber o nosso Salvador. Né? Na verdade, aqui a diferença não é em si o fato de Maria conceber pura Jesus Cristo. Tá? Isso aí é um ponto em comum entre católicos romanos e ortodoxos. O caso é a discussão se Maria nasceu ou não sem pecado. Existem ortodoxos propensos à concepção mariológica católica romana. Existem, tá? Eu já li. E o mais assim, interessante é que, para nós católicos romanos, Maria é considerada a nova Eva. Ora, se Cristo é o novo Adão, Maria é a nova Eva. E quem afirma isso é Irineu de Lyon no livro Contra as Heresias. Por quê? Porque se Cristo é puro, puríssimo, Maria também tem que ser necessariamente puríssima. E se Jesus Cristo é a redenção de Adão, Maria é a redenção de Eva. E vejam que isso não significa, e nós temos que entender claramente, que Maria é uma deusa. Não. Tudo que ela tem é porque Deus dá a ela. Porque sem a intervenção de Deus e a providência divina, ela seria uma pecadora. Ela seria
Como Paulo falou, todos pecaram. Essa que é a grande diferença. São essas sutilezas que esse idiota não consegue entender. Mas vamos lá. É basicamente isso. Os escritos dizem uma coisa, mas na tradição oral, que vem dos apóstolos, os apóstolos falaram outra coisa. É isso. Não tem nada de contradição nisso. Quem está vendo contradição é você que nunca leu sobre o assunto. Mas vamos lá. Isso que eles estão pregando. É exatamente isso. Desse modo, a tradição oral é usada simplesmente para negar a escritura, como Bavinck bem explica. A doutrina da tradição de Roma serve apenas para justificar seus desvios da escritura e dos apóstolos. Veja uma coisa interessante aqui. Uma coisa muito... acho que chega a ser cansativa no mundo protestante. É que esse pessoal sempre diz que a igreja se desviou em algum ponto. Só que existe um problema. Desviou em relação ao quê? Porque se os protestantes se contradizem em conceitos básicos de dogmas de fé cristã, e veja que eu não estou falando nem dos reformados, luteranos, anglicanos, que tem alguns pontos que eles guardam em conformidade com alguns concílios da igreja, mas eu digo outros segmentos que surgiram a partir da reforma e que foram subdivisões do calvinismo, subdivisões, sei lá, dos anabatistas e assim sucessivamente. Ora, se a igreja de Roma se desviou da verdadeira ortodoxia e doutrina, eu quero saber onde está ela dentre as inúmeras seitas protestantes. Qual igreja pode alegar uma ortodoxia, já que eles estão afirmando que nós nos desviamos dela? É muito fácil dizer assim, olha, eu não gostei da igreja católica porque eu achei feinho, eu achei contraditório. Mas contraditório em relação ao quê? Se vocês vivem a contradição. Isso não tem o menor sentido. Isso só tem um sentido, evidentemente, dentro de uma argumentação retórica. Né? De uma argumentação retórica de você atacar a igreja. Mas vamos lá. Tá, mas quais são os argumentos que a Igreja Católica usa para, na prática, colocar a tradição como superior à Escritura? Porque por essas falas aqui, é isso que você nota. Nem precisa de Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. Você então nota que é isso que eles estão fazendo. Na prática, é isso que a Igreja Católica faz. Não. Na prática, você distorce as palavras do Paulo Ricardo para fabricar um espantalho do que você chama de Igreja Católica. É basicamente isso. Não? Ou seja, é uma coisa muito farsesca. Vamos lá. Apesar de o dogma de falar outra coisa, na prática a tradição é superior à Escritura. Quais são os argumentos? O argumento é, a Igreja viveu muito tempo sem um texto escrito. Foi basicamente isso que ele falou ali. Logo, o que sustentava a Igreja? A tradição oral? Argumentos. Antes de Moisés, porque Moisés é aquele que registra o Pentateuco. Antes de Moisés, não tinha escritura. Só tradição oral, transmitida ali, boca a boca. O Novo Testamento só foi completado ou declarado de maneira oficial no fim do século IV. E o padre chegou a dizer que a igreja não tinha Novo Testamento nesse período aí, tá? Ele disse isso. Já vamos falar sobre isso. Outro argumento. Antes de Lutero, antes da invenção da prensa, poucas pessoas tinham acesso à Bíblia. O padre, inclusive, ao longo do vídeo dele, ele usou esses argumentos que eu tô falando aqui, tá? Nesse trechinho ele não fala, mas ao longo do vídeo ele usou esses argumentos. Tá vendo? Antes de... pra Lutero é fácil. Agora é fácil falar de dar uma Bíblia na mão de todo mundo. Mas e antes? Como que a igreja sobreviveu? Então esses são os argumentos. A igreja sobreviveu sem Bíblia há muito tempo. Como? Com a tradição oral. Então, primeiro, nós não negamos a tradição. A tradição, e até a oral. Ué, você acabou de negar a tradição e agora você mudou de assunto? Engraçado, uma hora ele diz que a tradição é mentirosa, que a tradição não ensina nada e tudo mais. Agora ele diz que não nega. Vamos ver o besterol. Sem ela, Moisés não teria nada. Foi a providência divina quem preservou a sua palavra até que Moisés fosse o primeiro a escrevê-la. Agora, hoje, tão distante no tempo, como saber qual era a tradição oral que foi dada antes de Moisés? Se não através do texto. É muito simples, idiota. Me diga, como é que eu posso confirmar que o texto que chegou até nós é o texto de Moisés? Como é que eu posso confirmar isso? E quem te disse que os textos maçoretas do século IV são necessariamente os mesmos textos de Moisés? Vocês acham realmente que o hebraico falado no século IV, que tem novas introduções de vogais, entre outras coisas, é o mesmo texto da época de Moisés? Sim ou não? Eu digo, a resposta é um sonoro não. Primeiro porque o idioma de Moisés é relativamente diferente do hebraico que foi consolidado a partir do século IV. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a tradição oral, ou seja, um conjunto de preceitos, de práticas, de costumes que são guardados pelos judeus, serviram de base para a escritura. Eu posso pegar assim exemplos muito claros disso. Vamos analisar uma coisa. Nós estamos na época da Quaresma.
nós temos uma cena do Evangelho, em que Jesus Cristo passa 40 dias no deserto. Mas a prática da quaresma, os hábitos da quaresma, né, a questão da penitência, a questão de realmente você refletir sobre sua vida e etc. E olha que a minha quaresma está terrível. Mas enfim, essas questões são práticas da tradição, são práticas orais. São práticas que são repassadas de geração a geração. Vejam que os próprios judeus têm festas religiosas, tradições festivas religiosas até hoje. Festa de Purim, Yom Kippur e assim sucessivamente. A Hanukkah, inclusive, é uma festa que comemora um evento que está no livro de Macabeus, por exemplo. E olha que o livro de Macabeus não é considerado inspirado para os judeus, com exceção, evidentemente, dos judeus etíopes. Aí eu pergunto para vocês, os judeus têm tradições de festividades que não estão na Bíblia. Ou que, na verdade, estão na Bíblia católica e ortodoxa. Basicamente isso. Aí eu pergunto para vocês, a tradição não serve como um elemento vivo que afirma de geração em geração o que é aquele texto? Aí a resposta é um sonoro sim. Cada geração orientava a outra geração a guardar aqueles textos, a debater sobre aqueles textos, a confirmar sobre aqueles textos, a vivenciar o que havia de fato naqueles textos. E detalhe, a vida judaica não se resumia a um texto. Não é a visão individualista protestante que pega uma Bíblia dentro de casa e começa a lê-la. E o cara começa a tirar uma conclusão de um cristianismo subjetivo. Não era assim. Tradição judaica é uma vivência. É um conjunto de práticas, de preceitos. A vivência cristã não é muito diferente. Isso, claro, quando eu falo que a vivência que não é protestante. E, inclusive, os protestantes históricos têm tradições também. Ainda que eles dizem que eles sejam solo escriturísticos, mas na prática eles não são tão muito assim, não. Então, observe uma coisa básica. Quem confirma o texto bíblico? Quem confirma que o texto era de Moisés? Quem confirma que tal cânon é válido? É alguém que guardou uma ciência do que é verídico e do que é falso naqueles textos. É muito simples. Hã? Se não, através do texto. Não. O texto por si mesmo não prova nada. Inclusive, textos apócrifos também são textos, e nem por isso podemos dizer que eles são válidos. Eles são válidos em relação ao quê? Em relação a uma tradição. Em relação àquilo que pode ser confirmado pela igreja como texto seu. Qual foi a resposta que a igreja primitiva deu diante de homens que diziam ter uma revelação vinda dos apóstolos? Marcião, por exemplo, Paulo me disse um negócio aqui. Cadê onde está escrito aí, ô Marcião? Não, tradição oral, foi o que ele disse. Mas... Oh, meu Deus do céu, para de falar merda, cara. Não tem nada a ver com o que você está falando. Dá para perceber que você não tem contato com o autor patrístico. Vamos pegar o caso, por exemplo, de um debate que houve entre gnósticos, a igreja, no caso, defendendo a ortodoxia. Nós podemos pegar o caso contra as heresias de Irineu de Lyon. Irineu de Lyon escreveu contra os gnósticos. E uma das questões que Irineu de Lyon apelava como elemento autoritativo para afirmar uma ortodoxia ou afirmar uma sã doutrina era a tradição dos bispos. A questão de Marcião é outra coisa. O Marcião seguia o quê? Um certo tipo de gnosticismo que queria invalidar o Antigo Testamento. E também alguns textos do Novo Testamento. Mas isso é uma outra questão. Isso não tem nada a ver com tradição. Mesmo os gnósticos, quando eles alegavam uma tradição, Irineu de Lyon não apelava somente à escritura. Ele apelava também à tradição dos bispos. Ele disse, tá bom, já que você diz que tem uma tradição e você está dizendo que é a tradição apostólica, então por que essa tradição apostólica que você alega não está conforme a tradição dos bispos? Porque nós, bispos, de fato, fomos ensinados através de gerações por outros bispos que guardaram o conhecimento e a ciência dos apóstolos. Inclusive, Irineu de Lyon fala, se vocês têm uma gnose, nós também temos uma gnose. Mas não no sentido gnóstico, evidentemente, mas no sentido de uma sabedoria que foi guardada pela tradição. Não é somente escritura. Porque os autores gnósticos tinham suas próprias escrituras. Inclusive, alardeavam. O mais absurdo disso. Eles
alardeavam textos que eram atribuídos aos apóstolos. Só que não condiziam com o quê? Com duas coisas. Não é somente a escritura não, viu? O magistério, ou seja, aquilo que os bispos ensinavam, e dentre os quais a Sagrada Escritura é um ensino episcopal, esse que nós temos que entender, e a tradição oral. Então não é somente dizer assim, não está escrito isso. Não foi assim. Isso fica para a tua seita protestante, cara. Não funciona assim. Não é esse mecanismo. Vamos lá. Prova isso, Marcel. Não tinha. Então, qual foi a resposta que a igreja primitiva deu diante desses homens que diziam ter uma tradição oral que... Cadê a prova disso? Tá muito estranho isso que vocês estão falando. Qual foi a resposta da igreja para essa tradição oral? Autoridade episcopal e tradição oral da igreja. Junto, evidentemente, com a escritura. Mas é a escritura segundo essa tradição oral. Segundo o magistério. Por quê? Os gnósticos também pegavam a escritura e interpretavam como eles queriam. Aí eu pergunto aqui. Se os protestantes têm 30 mil segmentos que não se entendem entre si, não existe árbitro oficial para dizer o que é certo e o que é errado no protestantismo. Mesmo que as igrejas tradicionais da Reforma, luteranos, calvinistas, anglicanos, apelem às suas ditas confissões, o mais pitoresco é que a fundamentação da Sagrada Escritura, que deu abertura ao livre exame bíblico e que deu abertura, inclusive, ao subjetivismo religioso, acabou devastando a credibilidade dessas confissões. Tanto é verdade que eu não acredito, por exemplo, que o senhor Mocelin seja membro da Igreja Presbiteriana. Ele pode se declarar calvinista por uma simpatia meramente pessoal e criar a sua própria igreja. Mas ele pode, através da sua autoridade PC, depurar aquilo que ele acha que Calvino não está certo. Ora, então, nós não podemos crer realmente na autoridade de Calvino, salvo, evidentemente, de acordo com a opinião particular de quem interpreta aquilo e de quem acha que é aquilo. Mas os gnósticos faziam a mesma coisa. E queriam adequar a tradição da igreja, o magistério da igreja e até mesmo a Sagrada Escritura aos seus conformes. Por isso que eles criavam, inclusive, escrituras que eram apócrifas. Ai. Escritura, cada um dizia uma coisa. Cada um tinha a sua tradição oral. Como a igreja respondeu a cada um desses hereges que diziam ter uma tradição oral oriunda ali dos apóstolos? Escritura. Não, seu idiota, não! E vou dizer por quê. Até o século IV havia controvérsia sobre textos da Escritura. Não era a Escritura. Não como você está falando. Olha, aqui na Escritura você está errado. Não era assim. Eles não acreditavam na sua Escritura. Primeiro que o debate sobre o cano bíblico, ele só se consolidou, ou pelo menos tomou forma no século IV. Mas até lá havia controvérsia sobre textos do Novo Testamento. Eu poderia citar aqui. Uma das cartas mais controversas do cano do Novo Testamento chama-se Carta de São Paulo aos Hebreus. Mas podemos pegar 1º e 2º Pedro. É uma carta controversa, debatida pelos autores patrísticos. Apocalipse de João. Apocalipse de João é uma carta que foi durante muito tempo objeto de dúvidas. Então como é que eu posso dizer que era a Escritura se de repente havia entre as comunidades cristãs certas dúvidas sobre a autoria de certos textos? Eu não estou dizendo aqui que a igreja cristã não acreditava nesses textos, tá? É óbvio que a tradição é que afirmou que esses textos eram válidos, inclusive a carta de São Paulo aos Hebreus, como também a própria autoridade eclesiástica afirmou que aqueles textos eram válidos. Mas eles afirmaram justamente porque eles tinham autoridade para isso. Não é mera visão de texto como você faz brincando, fazendo ludismo de texto bíblico. Não é assim. É justamente o contrário. Quando há o debate com os gnósticos e demais heréticos, não é uma tentativa de jogar a escritura contra a tradição oral. Isso não existe, isso é coisa de protestante. Na verdade, o debate era se a tradição alegada pelos gnósticos era a mesma tradição dos apóstolos. Isso está em Irineu de Lyon, isso está em vários autores patrísticos, em vários debates patrísticos. Mas eu posso pegar, pelo menos, um texto que eu conheço melhor, que é Irineu de Lyon, contra as heresias. Contra as heresias fala claramente disso. Você está dizendo que essa revelação iluminada que você tem é uma revelação apostólica. Tá, mas os bispos não reconhecem a revelação.
E os bispos têm autoridade porque eles têm sucessão episcopal. Eles são ordenados pelos apóstolos. Foram ordenados justamente para guardar a fé e guardar a tradição. E também guardar a escritura. E aí? Onde é que está dito que é só a escritura? Meu Deus. Escritura. Ei, vocês estão dizendo aí que ouviram isso do apóstolo João, não é? Mas o apóstolo João escreveu algo completamente diferente. Não, não é assim. Não é assim. Tudo bem. A gente pode dar um desconto pro Mocelinho, porque ele é meio burro e ele nunca leu nada sobre o assunto. Mas vamos lá. Veja o que Justo Gonzalez, o historiador, diz. Enquanto os hereges reivindicavam a autoridade de um apóstolo, Marcião, por exemplo, a autoridade de Paulo, particular de quem eles diziam ter recebido uma tradição secreta, oral, ou de um único evangelho, a igreja em geral insistia na tradição livremente exposta por todos os apóstolos, conhecida por todos os seus sucessores e baseada em uma variedade de testemunhos. Veja aqui, o texto dele está falando de uma tradição, não está falando de escritura. Os caras, nossa, a cegueira de leitura desses caras é absurda. E ali esses testemunhos eram, como eram registrados? De maneira escrita. Não era assim, não. Quando Irineu de Lyon e muitos outros autores falam de uma tradição oral, eles fazem uma distinção muito clara entre o que é guardado pelos bispos como uma ciência viva de ideias, de costumes, e a escritura. Eles fazem essa distinção. Eusébio de Cesareia, que escreveu um livro chamado História Eclesiástica, faz a mesma coisa. Quando ele fala, eu acho que é ele que toca, acredito eu, em Apocalipse de Pedro. O que ele fala de Apocalipse de Pedro? Olha, Apocalipse de Pedro não é reconhecido como inspirado porque não está na tradição dos bispos. Aí eu pergunto para você, onde é que está a escritura, só a escritura? Ai meu Deus do céu, esse palhaço não leu nada, ainda diz que o padre Paulo Ricardo é mentiroso.